E aí, família Palmeiras? Palmeiras Cast de volta aqui na sua TV Palmeiras. Rudy Landucci, aqui ao meu lado. Não é o Miguel Falabella lembra no video show? É, sim. Que ele fazia assim? Sim, quando encerrava. Cara, hoje é um dia que eu vou só ficar quieto, porque eu falo, eu atrapalho. Tem dia que é legal atrapalhar. Agora hoje eu só tenho que aprender aqui. Pois é, cara. E acho que hoje vai ser um dia que a gente vai poder extrair muitas coisas positivas. Não só para nossa área de atuação, não só para o futebol, que é aquilo que a gente tanto ama. Não tanto só acompanha. Histórias do Daverson que achou que um jogo tinha um delay. Que viralizou isso. Hoje é um dia... Não, a gente tá brincando aqui, mas é um dia muito especial. Sim. Porque o Palmeiras Cash é isso, mano. É pluralidade. É trazer todo tipo de amante do futebol, amante, seja do Palmeiras ou não, tal. É trazer essa energia bacana, cara. E hoje é um dia que eu tô energizado, cara. Eu tô tipo um Dragon Ball Z quando tá a cabeça pegando fogo, tá ligado? Eu tô Super Saiyajin? Mano, eu tô assim, só de sentir a energia dessa pessoa. Eu tô falando sério, mano. Eu tô até quase lacrimejando aqui, de verdade, mano. Não, mas hoje é um dia especial porque a gente vai sair um pouco desse circuito do futebol. A gente vai até abordar algumas coisas que vão servir pra vida, né, das pessoas em geral. E a convidada que a gente traz hoje, ela tem um papel muito importante, inclusive tem uma figura importantíssima dentro do Palmeiras, que é um elo de ligação dela com a gente, inclusive por isso que ela foi convidada e gentilmente topou nos atender aqui. E algumas curiosidades, Vamos lá. Que o pessoal me levantou, né, a respeito dela. Fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. E foi repórter do Jornal da Tarde, cara, de editoria geral. Escreveu também para a Revista da Hora, do jornal Agora São Paulo. E teve uma coluna no jornal O Globo, do Rio de Janeiro. E a gente fala assim esses pontos, acho que as pessoas não vão conseguir ligar, né? Fora os tanto de livro. Exato. O histórico profissional com a pessoa, porque de fato as pessoas vão fazer, mas será que é dessa pessoa mesmo? Estamos aqui com o Daverson. Não, zoeira. Pensou? Os caras, como assim? Não, mas vamos lá. Estamos aqui recebendo hoje a Monja Cohen. Uma salva de palmas para ela. Obrigada. Mas olha o sorriso dela. É um privilégio para nós poder receber você aqui e poder bater um papo contigo, até um papo além do esporte, da esportividade. Fala de chuteira. Mas falar um pouquinho até também de questões comportamentais, né? Coisas que podem mudar a vida do ser humano, que a gente tem visto muitas pessoas até batendo na tecla dessa questão, né, de mudanças de comportamento, das pessoas aprenderem a respeitar um pouquinho mais, né, do ser humano, olhar mais para o ser humano, ao invés somente da função ou do que ele alcançou, do que ele tem. Muito bom. É isso aí. Ele falou de chuteira, mas eu também concordo com as chuteiras. Eu estive pensando, porque eu estava assistindo o jogo ontem, né? O Palmeiras e Ferroviária 2-1 Palmeiras. Isso. Mas por que vocês molham tanto o campo? Molham? Eu fui jogando aquela aguinha e os meninos estavam tudo escorregando. Eles escorregaram muito, então tem que mudar a chuteira. Já que vai que molhar a grama, que é grama sintética, não é isso? E eu fiquei muito preocupada, porque escorregavam, que era uma beleza, era dos dois times, tudo né? Então tem alguma coisa de pensar. Porque eu acho que às vezes, sabe, quem está muito dentro do jogo mesmo e está muito acostumado, já faz parte da sua vida e você nem percebe mais. Eu nunca assisti um jogo de futebol aqui no Allianz Parque. Aliás, eu recomendo a todos vocês que estejam por aí que venham assistir, porque é maravilhoso, né? É uma coisa extraordinária, não só porque a gente vê todo o campo, mas a gente vê o céu também. É verdade. É muito, muito bonito, é muito lindo. E é muito forte, né? Eu não esperava que gritassem tanto e cantassem tanto o tempo todo. E vou te falar, tinha 10 mil pessoas a menos, porque vai ter um show no Allianz e o Gol Norte ali não tava. Você viu que tinha um telão verde lá? Sim, tinha um telão verde fechando. Tava. Mas foi muito lindo, é muito bonito. E é muito estimulante, né? Para estar junto e tem bateria, e tem gente tocando, cantando, hino nacional que em vez de Brasil fala Palmeiras. Que é isso, gente? Que foi isso? Que bonito! A Monja aprovou, chupa todo mundo, velho. Tava lá vibrando e torcendo. Eu vi. Viralizou uma imagem dela torcendo lá, gerando até tinha até uma toalhinha branca. Uma toalhinha branca, né? Não, esse vídeo viralizou. Eu recebi um monte de gente postando vídeo. A Monja tava no camarote lá torcendo. Isso, foi. Você deu uma criticada em algum momento ali? Você reclamou?
volta pra marcar! Não, volta para marcar, não dei, né? Mas o que eu senti foi o seguinte, no primeiro tempo, o Palmeiras entrou com toda a energia, eu falo de energia mesmo, né? Então os passes davam certo, eles conseguiam fazer jogo e fizeram os 2 gols. Aí teve intervalo. Voltou meio mais murcho. E aí a força parece que passou para os outros. Porque eu acho que os outros não tinham mais nada a perder, já tinham perdido mesmo. Então eles saíram da retranca, que eles só estavam na retranca, só defendendo. Verdade. E eles começaram a ir um pouquinho mais para frente. E o jogo deles começou a dar certo. Eles começaram a acertar os passes. E aconteceu uma coisa muito interessante, que não é só neste jogo, mas acontece na nossa vida. Quando é que nós entramos em sintonia e tudo que a gente faz parece que dá certo e vai para frente, e quando a gente perde isto, e você força, você não consegue. Tanto que o Abel fez várias trocas, mas não adianta, porque teve um momento que essa força, essa energia, que é do grupo, que não é de uma pessoa só, ela sai, escapa. E eu não sei como é que faz isso, eu não sou mágica, não. Não vou dizer, olha, se vocês fizerem assim, a energia não sai. Ela sai. E o Abel, depois, eu vendo na televisão o programa que fizeram, ele diz assim, é o foco. Mas eu nem vou falar dos jogadores, porque eles são muito sagrados para mim, né? Eu não quero ofender ninguém. Mas quando a gente perde o foco, quando a gente acha, já ganhei. Não tem um já ganhei. As meninas não ganharam de 9-0? Sim. Não foi lindo? Não é porque eu já estou ganhando de 5 que eu vou parar. Não, eu vou em cima. E eu senti, claro... O que eu percebo é o seguinte, que tem muitos jogos aqui no Brasil, uma coisa que o Abel, desde que chegou, ele fala, né? É um excesso de jogos, os jogadores ficam exaustos. Então, quando é um jogo que não é tão importante assim e que já está ganho, então o pessoal relaxa um pouquinho, né? Ela tira aquele foco, tem que ganhar, tem que fazer gol, né? E aí, você viu que foram 3 vezes, 3 bolas de cabeça que foi parar naquele Verdão, naquele pano Verdão, foi por cima da trave. do Palmeiras, né? O que foi isso? O que aconteceu? Eu falei, errou a primeira, errou a segunda, agora a terceira vai dar certo. E a terceira fez a mesma coisa, né? Então a gente vê que o foco não estava mais lá. Porque quando você está em foco, que a gente vai chamar ondas mentais alfa, que é a melhor onda para a mente humana. Quando você está em alfa, você acerta. Quando o goleiro está em alfa, ele defende. Que o goleiro do outro time, ele defendeu muito bem. Ele foi um bom goleiro. Ele levou 2, mas ele defendeu muitas. Então ele estava em foco, ele estava inteiro, ele estava pronto para defender a bola. Porque se ele tiver frouxo também, se ele não tiver em foco, vai entrar 10 mil bolas, não é verdade? Então a gente trabalhar com essas forças que são mentais. São físicas, mas são mentais. Como é que eu mantenho o foco mesmo ganhando? Eu não relaxo, eu ainda quero fazer mais gol, eu quero chegar lá, né? E parece, já fiz, já ganhei, depois vai ter outros jogos, preciso descansar um pouquinho, né? Vamos deixar. Agora que escorregava. Aquela escorregação, nunca tinha visto tanto, viu? Não sei se porque eu vejo muito jogo em televisão, né? Sim. E eles não mostram... O que foi lindo foi isso, né? Porque a gente pode ver o campo inteirinho. Detalhes, né? Exato. O goleiro do Palmeiras, tão bonitinho, né? Que não tinha o que fazer. Ele ia até o meio do campo, voltava, dava uma corridinha. Não tinha o que fazer. Ninguém chegava. Ele olhou o WhatsApp, né? Pra ver se tinha chegado algum meme já do jogo. Uma coisa aqui. Sabe o que eu acho legal da Monja? Ela conseguiu fazer um livro sobre a vida num Palmeiras e Ferroviária na 10ª rodada do Paulista. Pois é. Caraca, a gente tá... É muito louco isso, né, cara? Eu queria até agradecer você. Eu já li várias coisas, na real. Eu tenho até uma tatuagem. Em 2017, em novembro, eu comecei a ler. Eu tenho uma tatuagem aqui e eu marquei. Eu acabei queimando meu pulso, mas aí eu botei uma tatuagem sobre... Foi quando minha mente abriu por causa dos livros. Eu acho que, inclusive, a gente vive num país que todo mundo deveria ter acesso à leitura, que é uma coisa que muda a nossa vida, né? Claro que o que você faz, você muda a vida de muita gente. Eu acho que você nem quer mudar, você apenas é você vai, escreve e as coisas acontecem, né? Então eu queria aqui, até através da minha mãe também, a dona Sandra, que é minha empresária, que mandou um beijão pra você. Ela me deixou aqui no CT quando ela tava indo embora de carro, ela parou, voltou, não esquece de mandar um beijo lá pra Monja e tal. Então a gente queria agradecer por tudo que você faz aqui, pelo mundo, pelo universo e tal, e eu, em nome da galera, queria agradecer você. Muito bem, agradeço vocês. E que bom saber que você tem um livro
gravado na sua pele, né? É isso aí, a leitura transforma o mundo. Ela nos leva a outros universos, né? A conhecimentos, encontro com pessoas que a gente não encontraria presencialmente. Então a leitura é importante, agora tem que escolher o que vai ler também, né? Como tudo. Nas informações que o pessoal levantou, né? Já falei que você trabalhou com comunicação, foi jornalista. O pessoal me passou uma curiosidade aqui da sua juventude, né? Que você gostava de bandas como Beatles, Pink Floyd, Jazz, né? Eu sou apaixonado por Pink Floyd, né? Eu sou até suspeito para falar. Mas existiu, não sei se é a melhor forma de eu dizer assim, né? Existiu uma pessoa antes da Monja, Sim. né? Como essa Boa. transição? Porque uma profissional do jornalismo, né, viajou bastante, estudou bastante. Como foi a decisão, né? Não sei se difícil que falta a palavra certa, né? Como que foi o processo para essa mudança, Transformação, essa né? transformação? Eu acho que o jornalismo foi muito importante, porque eu, desde criança, gostava muito de ler. Com 9 anos de idade, comecei a ler tudo que tinha em casa e gostava de escrever. E aí eu tinha uma vaga no Jornal da Tarde, eu fiquei sabendo, eu fui lá, pedi a vaga e me deram. Entrei como folga, que chama, né? Vai aprender. Eu não fiz faculdade de jornalismo, eu fui uma das últimas, a última geração que foi registrada como profissional sem ter feito universidade. E fui forjada ali no dia a dia, né? Faz, escreve, reescreve, faz de novo. Mas o que tem o jornal que é interessante? Que eu comecei a entrevistar pessoas de toda a cidade de São Paulo, de todo o Brasil, e de todas as classes sociais. E você começa a sair de um valor que é só de uma família, de um bairro, de um lugar. E você começa a reconhecer que são todos seres humanos semelhantes, iguais não, semelhantes, com as mesmas necessidades de afeto, de inclusão, de carinho. E isso foi uma modificação muito, muito grande em mim. Nós tivemos, nessa época que eu estava no jornal, um governo militar. Então, tinha colegas meus que foram presos, que sumiram. Tinha um senhor que era muito meu amigo, a mulher dele era muito minha amiga, que também foi morto pelo grupo que era contrário ao governo. Então, eu tinha amigos dos dois lados. Não tem, eu gosto desses e não gosto daqueles. Eram pessoas todas que eu me relacionava. E a gente começa a pensar, o que há de errado no mundo e será que pode ser melhor? Eu fiz uma entrevista com a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip. Essa eu vou contar para vocês que é boa, foi lá em Brasília. O Príncipe Philip era paquerador. Vocês meninos podem não perceber, mas quando um homem se interessa por uma mulher, ele levanta o peitinho assim, ó. Ele fica parecendo um pombo, né? Fica um pombo. No meu caso, eu não tenho como eu fazer isso, então eu já fico assim o tempo inteiro. Mas é muito engraçado. Que loucura isso. Então estava tendo aquela, era uma geral, né, com todo mundo junto, né, todos os repórteres juntos, e lá veio o Philip todo assim. Não levou nem um segundo que a Rainha Elizabeth veio e ficou do lado dele, ela não falou nada. Ela só se postou ao lado dele, como que diz, se comporta aí mesmo, né? Mas não precisou falar nada. E eu era jovem, eu tinha meus namorados, eu era muito ciumenta, sabe? Meus namorados não podiam olhar para o lado, que eu já falava assim, olhou, tá olhando. Aí você fazia o peito de pombo. Assim. Aí, ó, maluco, tá achando o quê? Caramba! E, de repente, eu entendi uma coisa diferente, porque eu brigava com ele, com o namorado, né? Mas por que eu vou brigar com ele? Porque é da natureza humana. Achou uma pessoa bonita, se empinou todo, né? Que legal, e vamos empinar junto, dizer, puxa, que moça bonita, não é mesmo? Em vez de querer brigar com ele porque é da natureza. Eu achei isso tão interessante, porque a mesma atitude que esta senhora tinha, que era uma rainha, etc., em frente ao seu marido, era a mesma atitude que uma senhora muito simples, numa comunidade que, naquela época, era feita até de papelão as casas, e que estava cozinhando um feijão numa latinha de leite em pó no chão de terra. Somos humanos. Não interessa onde nós estamos. E o que está errado com algumas pessoas com excesso e jogando fora e outras com uma falta muito grande. Eu tinha 19 anos de idade, a idade que a gente quer transformar o mundo. E aí eu acabei pedindo uma licença do jornal, fui morar na Inglaterra, comecei a ouvir rock and roll, encontrei The Who, um grupo também muito lindo, fantástico. Pink Floyd, Yes. Então esses três aí fizeram a minha cabeça. Porque são maravilhosos. São líricos, as poesias que eles têm são filosofia existencial. Qual o sentido da existência? Eu encontro você no lado escuro da lua, gente. O que é isso? Money, money, money. Eu quero fala dinheiro. até me arrepia.
Mas é uma coisa linda, porque era uma questão social, política, econômica, que aqueles meninos estavam cantando. E eles todos vieram de música clássica. Eles eram grandes musicistas, eles não estavam inventando uma coisa. E eles saem da música clássica para levar para o rock and roll, sim, e com poemas de uma profundidade incrível. Eu digo que fizeram na minha cabeça. Eu comecei a pensar, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Aí acabei indo viajar, fui morar na Inglaterra uma temporada, voltei para o Brasil. O Dr. Rui Mesquita, que era o diretor do nosso jornal, disse, não, você volte para cá, vem trabalhar aqui de novo. Mas eu já não me encaixava mais. Tem umas coisas na vida que é assim, né? Às vezes você sai de um lugar, você quer voltar, não encaixa mais. Não encaixa, é. As pessoas mudaram, o sistema mudou, você mudou. Por isso que é importante a gente saber onde a gente está e manter-se nesse lugar, se é o que você gosta. Não dizer, eu vou experimentar ali, porque você experimenta ali e depois você fala, puxa, lá era tão bom, eu nem sabia, né? Então, ter um pouco de atenção nas nossas decisões. Eu acho que foi importante. E nisso eu fiz uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. Eu não fui para a Califórnia, era matéria de arquivo, e falavam de grupos zen que já trabalhavam com reciclagem, sem usar agrotóxicos. Eu falei, nossa, quem são esses caras? O que eles estão fazendo, né? E me interessei em ver o zen. Enquanto isso, no Vietnã, teve a guerra do Vietnã, e tinha monges que se queimavam em praça pública. Aquilo era muito impressionante. Tinham 3 revistas nas bancas de jornais. 3 só, nessa multidão que tem agora, né? Uma chamava Cruzeiro, outra chamava Manchete, outra Fatos e Fotos. E a capa dessas 3, eram revistas grandes, né? A capa dessas 3 revistas eram monges que iam em praça pública, jogavam gasolina no corpo, chamavam a imprensa e acendiam fósforo. E se queimavam sentados em meditação. Eu falei, o que é isso? Que controle é esse? Como eu falei, eu era brava, nervosa, chutava a bola, né? Escorregava na grama molhada. Escorregava na grama. Estava sempre pronta para uma briga, para uma discussão. Como é que esses caras têm esse controle? Que controle é isso? Que imagine você pegando fogo, que é horrível, tá louco, e fica sentado. Na época do Tibete, quando a China invade o Tibete, tinham pessoas que colocavam fogo no corpo, mas saíam correndo. Esses não, paradinho ali. Eu falei, que isso, gente? Isso me interessa. E aí fui procurar o que era o Zen. E aí comecei a me interessar pelo Zen budismo, que fazia reciclagem, que tinha uma preocupação ambiental e tinha uma capacidade de autocontrole, para mim, muito interessante. E os Beatles, os bonitinhos que são clássicos, porque até hoje todo mundo gosta, né? É um tipo de música macia, que entra fácil, né? Que é comum a todos nós, né? Eles foram praticar meditação na Índia. Eu falei, o que é isso? Esses meninos são inteligentes, né? O pessoal do Pink Floyd meditava, o pessoal do Yes meditava, o pessoal do Who meditava. Falei, se esses caras que para mim eram exemplos de inteligência, de brilhante inteligência, eles meditam, o que é isso? É meditação, gente. Aí eu fui atrás. Aí acabei indo morar na Califórnia. Me casei com um americano que trabalhava em rock and roll, enrolei cabo nos Estados Unidos, em Tampa, Flórida. Foi rude, olha. Foi rude também. Aprendi a enrolar cada cabo, mas aquela coisa no chão, foi bem legal. E com isso, depois nós acabamos voltando para o Brasil. Mas foi bem interessante, foi uma fase bonita da vida, gostosa, mas de questionamentos, né? O que eu estou fazendo? Como é que eu uso a minha existência? E aí eu comecei a meditar. Eu estava morando em Los Angeles, na Califórnia, arranjei um emprego no Banco do Brasil, era funcionária local. E também foi uma coisa maravilhosa, porque eu estava pedindo emprego e não conseguia de jeito nenhum. Ia fazer teste, como eu trabalhei no jornal, sabia, naquela época era datilografar, gente. Vocês nem sabem o que é isso. Sim, pô. Escrever a máquina. ASDFG, tem que usar os dedinhos todos. Então, eu fui lá procurar emprego e numa agência de emprego, uma moça disse para mim, olha, eu vou te contar uma coisa. Discriminação existe aqui. Você é sul-americana. Vá procurar emprego em empresas sul-americanas brasileiras, porque empresas americanas não vão aceitar você. E a minha mãe tinha me dito, você vai de imigrante, você vai ver o que é bom ser imigrante. Vai sofrer lá. Você vai ver o que é discriminação.
E ela dizia assim para mim assim, não se esqueça de Pearl Harbor. Pearl Harbor é quando Sim, o Japão atacou os Estados Unidos. O Japão atacou, então ela tinha uma coisa assim com a briga dos Estados Unidos, a briga com o Japão. Então ela sempre dizia para mim, cuidado, ser imigrante no outro país, não é uma coisa legal. E a gente sabe, né? A imigração italiana, afinal, o Palmeiras vem disto, né? Uma imigração italiana que veio substituir a mão de obra escrava. E ficamos semi-escravizados nas fazendas. E como é que esse povo se levanta? O mesmo com os japoneses, verdade, né? Verdade. Que vieram substituir a mão de obra escrava. Porque os nossos indígenas não aguentavam, né? Sim. Eles ficavam doentes, eles não podiam ser escravizados, né? E mesmo o povo que veio da África, né? O sofrimento banzo, que chamava, né? Uma tristeza, uma angústia, uma depressão. A gente fala de depressão como se fosse doença de agora. Pega esse povo que é maltratado, que põe para ele para trabalhar forçado, fica tudo com banzo, fica tudo triste. É uma coisa muito forte, mas ao mesmo tempo levanta, né? Tem alguma coisa que faz também. Há uma força lá. E o Palmeiras tem ainda a história do Palestra, né? O Palmeiras chamava Palestra e por conta da Segunda Guerra a gente teve que mudar o nome para Palmeiras. Que aí entra muito no que você falou. Por quê? Discriminação. A gente teve que mudar por ser italiano, teve que mudar de Palestra para Palmeiras. A história, a gente tem o Galupo, que é historiador nosso, que sabe muito. No momento até a gente até pode falar para ele, contar para você com detalhes. Mas a gente que é palmeirense, que a gente cresce sabendo essas histórias. A gente mudou, a gente guarda o Palestra no coração, na raiz nossa, mas mudou de Palestra para teve que se reinventar e já começa campeão. O Palmeiras já começa Palmeiras ganhando o título. Da guerra tinha o bloco dos aliados e o bloco contrário, e a Itália fazia parte do outro bloco. Do bloco contrário. Então, todo o país ou toda a entidade que tivesse qualquer ligação, né, com Itália... Era Japão, Itália e Alemanha, não era? Exato. Chamava eixo, era isso? Era eixo? Acho que era. Eu não sei, um era o eixo italiano, eu não sei qual, também não lembro. Professor de história, Maria Alva, desculpa, viu, minha professora de história. Gente, nós estamos meio ignorantes, tá? Aí mas tudo bem. Todo qualquer... Né, país, agremiação ou instituição que tivesse qualquer ligação com qualquer um dos 3 países era automaticamente banido. E aí o Palmeiras se viu obrigado a mudar o nome porque foi ameaçado até de perder estádio, de roubarem terreno, de fechar as portas. Palestra para o Palmeiras já renasce campeão, né? Campeão, exato. Que bonito. Que é o que você falou, é aquela força que vem... Não sei da onde, já volta campeão. E a raiz italiana é o que a gente fala aqui, né, Monge? O Palmeiras é de todo mundo, né? A gente tem todo tipo de torcedor, isso que é muito legal. Agora, aí começa lá com os italianos, tá? A minha família, eu tenho os 2 lados italianos, mas a gente vai no jogo... ontem mesmo eu tava no jogo e o cara de Roraima, vim aqui ver, o cara me abraçou, tirou foto. Eu fiquei emocionado mais que o cara, porque... Sim. Pra mim, esse cara é mais torcedor que eu. Eu moro do lado do estádio, né? O cara veio lá de Roraima. A gente encontra pessoas de lugares diferentes, né? Uma união bonita. Do Nordeste, do Sul, que não tem nada a ver. E, de repente, eu sou palmeirense. E mais do que eu. E mais do que esse cara, é a união que o futebol traz, essa energia, dessa unicidade que o ser humano deveria aprender. É o mesmo futebol que em alguns momentos faz o contrário, né? Que faz a violência e tal. Mas essa união, você deve ter sentido ontem. É uma coisa muito, muito bonita, é uma energia muito legal. Tá todo mundo junto, e canta junto, e grita junto, e pula junto, né? Ainda bem que ela não viu tomar um empate, que aí ela vê o empate pessoal xingando junto. Aí você ia ver o outro lado, amor. Tem os 2 lados. O Rudy, ela tava contando a história, né, da meditação e tudo, como que ela iniciou nesse processo. E um monge japonês conheceu o mestre, aí você pediu para ele para se tornar monja, né? Isso. Boa. Esse processo que eu queria entender, como funciona, como uma pessoa, por exemplo, se hoje eu virar e falar assim, monja, eu queria virar um monge, o que eu preciso fazer? Qual que é o primeiro passo? Zazen. Sentar-se em Zen, meditar. A gente começa por aí, porque a minha ordem é a ordem da meditação, do Zen. Então, o que aconteceu? Eu estava morando lá em Los Angeles, estava trabalhando no Banco do Brasil e descobri um livro que um vizinho me deu sobre ondas mentais alfa, que fala dessa história da onda alfa, né? Que eu falo o goleiro que pega a bola, o outro que bate o pênalti acerta, né? Porque está em alfa. Sim. Então, quem é que está mais alfa aí, né? É bem interessante, porque o jogo, no fim, é isso, né? Quem é que está mais presente, mais focado e que vai conseguir o que quer, sem que o outro perceba o que você vai fazer. Essa é a técnica, né? E que eu falei, o Messi, quando vai bater pênalti, ele não levanta os olhos, as pálpebras ficam baixas, porque o nosso olhar faz com que o goleiro perceba onde você vai pôr a bola.
O seu corpo, a sua musculatura fala, mas os seus olhos também falam. Então é importante isso. Mas enfim, então, eu estou lá. Cheguei nos Estados Unidos, estou lá, arranjei um emprego local no Banco do Brasil e estou trabalhando lá e eu descobri um vizinho meu, que era um homem de 86 anos, que me emprestava livros. Voltando para os livros. Ele ia nas livrarias e falava qual é o best-seller, qual é o livro mais vendido aqui. E ele lia os livros mais vendidos. Ele disse assim, eu preciso saber o que a humanidade está pensando. Porque se muitas pessoas estão lendo esse livro, elas estão sendo influenciadas por ela. O que esse livro diz? E um deles era esse, sobre ondas mentais alfa. E ele me emprestou o livro. E eu li o livro, achei maravilhoso e tinha uma ideia de um monge zen que perguntavam para ele. Hoje em dia as pessoas usam eletrodos, né, para você acessar esse estado alfa. O que o senhor acha disso? Porque é o mesmo estado da meditação profunda. E ele diz assim, se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que entrar pela janela? Essa é a frase da minha vida, que mudou a minha vida. Por que entrar pela janela? Qual é a porta desse carinha que é chamado um monge zen? Que eu não vou precisar pôr eletrodos na minha cabeça. Mas existe um portal. E eu sou esse portal. Aí eu fui procurar o zen budismo. Naquela época tinha uma coisa chamada lista telefônica. Nossa, viu que eu antiga? lembro disso também. Claro viu que antiga? Lembro disso também. Aí procurei no Z, tinha o Zen Center de Los Angeles, telefonei para lá, disse, domingo de manhã tem Zazen para iniciantes. Eu falei, poxa, é nesse que eu vou. Aí falei pro meu vizinho, falei, você vai comigo? Eu não sei o que são esses zen, gente louca, né? Esquisita, sei lá o que pessoal é parado na porta sentado. Pois é, então, sei lá o que é isso. Você vai comigo. Ele falou assim, vamos junto, vamos junto. Ele tinha um Chrysler, é um carro muito antigo, acho que era de 50 e poucos, era verde e branco. Olha aí. Era uma maravilha o carro dele. E ele polia muito o carro e tinha o pneu com aquela roda, tinha branca, sabe? A faixa branca. Faixa branca. Tinha faixa branca no pneu, era uma coisa linda. O cara era palmeirense sem saber. Pois é. Sem saber. E ele pôs um sapato de cromo que ele tinha, que ele só quando ia em lugar especial que ele pôs o tal sapato. E os caras nos vêm descalço lá. Exatamente. Então, para entrar, tirou o sapato e deixou na porta. O pior foi que o Zen Center de Los Angeles é num bairro que é mais simples. Quando ele saiu, não tinha mais sapato. Não tinha. Não tinha mais Chrysler. Pois é. Não, o Chrysler estava lá, mas sapato não tinha mais. Mas era muito interessante. Aí eu comecei a frequentar o Zen lá de Los Angeles e falei, nossa, que maravilha. Isso dá sentido à minha vida. E a gente senta virado para uma parede. Você fica em silêncio observando a sua mente. E a mente nossa, ela é incessante. Ela é luminosa, ela tem 1000 pensamentos, é conexão neural, é energia pura. E você começa a observar, olha, tem memórias, tem ansiedades, tem desejos, tem vontades, tem raivas, tem tudo em nós. Tudo habita em nós. Agora, como é que você lida com isso? Como é que você responde ao mundo? Como é que você escolhe a resposta? Se a gente pensar, dentro de nós tem memórias desde o início da vida humana no planeta, gente. E como é que nós, se a gente seguir o Darwin, né? Como é que a gente dos bichinhos se tornamos humanos, né? Como é que a gente levantou nas patinhas de trás, né? Como é que a gente começou a viver dessa forma que somos agora, né? Chamado Homo sapiens, né? Como é que isso começou? Isso está tudo em nós. Aqui dentro tem uma memória, um armazém de memórias incríveis, incríveis, que nem é uma geração, 2 ou 3, são muitas. E às vezes alguma coisa vem e acessa alguma dessas memórias antigas. E a gente acaba respondendo ao mundo que pode ser ou com violência ou não, mas de alguma coisa que nós já passamos lá atrás. E sobrevivemos porque lutamos, porque matamos. Não é porque a gente era bonzinho, não é isso. A gente se adapta. Alguns de nós soubemos nos esconder direitinho embaixo de uma rocha quando estava tudo tremendo, a terra estava tremendo e a gente sobreviveu. Então tem várias coisas que são a nossa sobrevivência, depende de vários aspectos. E tudo isso está em nós. E depende daquilo que a gente vai regar, que a gente vai estimular, é o que vai aparecer. Por isso que vocês falaram, tem briga, time de futebol que vai brigar. Por quê? Porque eu estou cheio de energia vital. Eu fui guerreiro, gente. Eu lutava. E agora eu não tenho mais luta. Eu estou lá num emprego mesquinho, ruim, chato. Tenho problemas com a minha família. Vamos brigar, porque eu estou cheio dessa energia vital. E eu não sei usar.
E a gente pode usar isso de uma forma melhor. A gente pode usar para construir meios melhores de vida para todos nós. E não só dar paulada no outro porque é meu inimigo. Mas a gente veio desse lugar, que a gente lutava, a gente foi guerreiro. Todos nós. Então a gente tem que perceber que essa energia existe e que ela pode ser usada, canalizada para um bom canal. E não para o canal de matar alguém. A gente vê hoje em dia tanto feminicídio também, né? O cara que briga com a mulher, quer matar a mulher porque a mulher não quer mais ter relação com ele. Que é isso, gente? Não pode. A fila anda, vem outras aí, vai para adiante, não fica cismando com aquela ali, né? A vida é movimento e transformação. Mas tem a ver também com a história do casamento. Aí outra coisa que eu falo para as meninas, né? Primeiro dia que o menino veio em casa te visitar. Ele está lá, sentou na sala, né? Está bem educadinho ali. Aí você pergunta para ele, você quer um copo d'água? Ele diz assim, quero. Aí você fala para ele, vá buscar e traga um para mim. Porque se você for buscar o primeiro copo d'água para ele, você pode ter certeza que vai servi-lo até o fim da vida e vai começar a reclamar. Porque tem um momento que está tudo apaixonado, está achando lindo, vou fazer comidinha para você, eu vou servir. Aí você vai trabalhar, ele chega em casa, senta no sofá, não faz nada e fica pedindo coisa. E você dizendo, mas eu trabalhei o dia inteiro, também estou cansada, e você não me ajuda? Porque acabou criando essa relação de dependência. Quando a gente pode criar uma relação de interdependência, nos ajudamos mutuamente, né? E na hora do casamento, como é que é? O pai leva a filhinha. O filho entra com a mamãe, né? Que nunca vai largar, porque a primeira mulher na vida dele sempre será a mãe, né? Não sei se vocês conhecem no meu isso, caso, né? muito. Minha mãe... Então, a mamãe é a número 1. A sua namorada, a sua esposa é a 2. Mas a mamãe é uma. Então, a mamãe leva o menininho até o altar e fica ali do lado dele, dizendo, não se esqueça que o número 1 sou eu. Aí vem o pai que quer se livrar daquela coisa chamada filha, que gasta muito, que pede coisas, que está sempre reclamando da vida, né? Que tem TPM, né? Então, ele arranjou alguém que vai casar com ela. Então, ele feliz da vida, leva ela de branco, ela não tem time de futebol, ela não tem escolha nenhuma, porque ela vai entrar na cor da família do marido. É esse o simbólico, não é pureza só, não é que não fez sexo. Eu estou de branco porque eu não tenho cor. Eu vou tomar cor da família, onde vou mudar meu sobrenome e vou tornar membro dessa família. E o pai vai lá e leva a menina e entrega, né? E o menino que recebe, ele sente o quê? Ela é minha. O pai deu ela para mim, na frente do altar, do sagrado. Então ela me pertence. E é isso que está errado, porque toda essa dramaturgia que é feita a cerimônia de casamento, que é muito bonita, eu sugiro que os noivos entrem juntos, de mãos dadas, o menino e a menina juntos. Tem um casal de padrinhos, pessoas que estão bem casadas, que vão atrás, vão ser os conselheiros do casamento. Não tem um dar para o outro, já estamos juntos, entramos numa parceria nessa história de viver junto, né? É diferente. Mas a gente repete um modelo tão antigo que a gente não se dá conta que perpetua uma relação de que a mulher é passada de um homem a outro homem. E o dono dela atualmente, ele acha, ela é minha, tem que me obedecer e fazer o que eu quero. E na hora que ela está numa sociedade que não é mais assim, e que ela vai responder e dizer, não vou fazer, pronto. Todo mundo, esse mundo masculino que foi criado para ele como provedor, você que manda, se destrói. Então a sua personalidade, a sua maneira de ser, o personagem que ele criou para ele mesmo, se dissolve no mundo. E ele fica desesperado, ele não sabe o que fazer. Perde o senso rumo do caminho, não sabe né? como Não reagir, sabe pra né? onde, pra E agora onde tem correr. uma nova geração que está surgindo, são vocês, né? São os homens de atualidade, que têm isso dentro deles, mas sabem também ser parceiros. Estamos juntos nessa jornada, né? E se a mulher diz não, não, é não. Eu acho que mulheres ainda são muito abusadas. Eu, como mulher, o pessoal fala para mim, monja, fala de mulher, fala de mulher. Sim, eu falo, a gente tem sido umas situações bem difíceis no mundo para o feminino, mesmo na nossa cultura, que é muito avançada. Quando a gente pensa que tem grupos lá na África, né, de pessoas que são muçulmanas, em que as mulheres não só andam de burca, elas não podem entrar dentro de um táxi, porque mulheres eram proibidas de guiar, né? Então o motorista é um homem. Elas não podem estar dentro de um carro com um homem. Então elas sabem onde elas vão? No porta-malas. Tá brincando. Eles abrem o porta-mala, elas sentam com as perninhas para fora e vão sentadinhas no porta-malas. E nunca sozinha, tem que ser 2 ou 3.
Quer dizer, ainda é uma maneira de pensar muito antiga, né? Mas nós vivemos isso, nós passamos por isso. E hoje, quando a gente fala que horror, mas nós estávamos lá. Nós passamos por situações como essa. E a gente sabe que agora, com a tecnologia, o que vai acontecer? Vão ter saltos de filosofias, saltos de maneira de ser no mundo, de etnias, né? Que a gente vai aprendendo com os outros e fala, olha, dá para fazer diferente. E é isso que está acontecendo, né? Porque a tecnologia ela vai proporcionar que a troca de conhecimento ela seja mais ampla, né? Porque por mais fechado que o lugar vai chegar, né? Para você conhecer determinada situação, determinada coisa, você tinha que ir até o local. Não que não seja bom ir, né? Na maioria das vezes é melhor até você ir até o local para conhecer. Porcentagem de gente tinha acesso aí, né? Consegue ter acesso a um mínimo de alguma coisa, um básico, algumas informações para você já pelo menos ter uma noção, né? Agora que você falou uma coisa importante, eu sempre acho que a educação, a gente tinha que ir nos lugares. Sim. Né? Levar a turminha toda. Vamos arranjar um navio, um barco. E esse barco tem todos os professores lá dentro. Né? E a gente vai conhecer presencialmente outros países, outras culturas, a geografia. Tudo isso você pode aprender dentro de um navio. Não, você está no lugar é outra história. Véio. Sim. É uma maravilha pensar nisso. É maluco, né? Sim. A gente jogou o Mundial lá em Abu Dhabi, enfim, muita gente ficou em Dubai, no Emirados. E eu tive a oportunidade de ir porque o Palmeiras foi. Eu não pensaria em ir. Mas realmente foi uma experiência muito bacana de conhecer o lugar, a cultura. Cara, eu respeito o que eles... É exatamente como você falou, a mulher lá, quem é, enfim, da religião tal, é diferente. Mas só se alguém te explica, é diferente de você ver, de você sentir o ar do lugar, né? De sentir a energia do lugar. Você tem que estar lá. É muito louco isso, né? E até você estava dizendo de mente, né? De mentalidade do grupo e tal. É muito louco isso, Monja, porque como eu sou muito conectado ao Palmeiras, desde que eu me lembro por gente e tal... a gente ama tanto que tem algumas situações que ou você tá no estádio ou você tá assistindo de longe e você sente que vai acontecer alguma coisa e isso acontece no jogo. Isso não é, como é que é, adivinhação. É uma energia. É um déjà vu, né? Eu vou dar um exemplo. Em 2015 o Palmeiras jogou a final da Copa do Brasil contra o Santos. O Santos era um time melhor e era favorito e tinha ganhado em casa. Era pra ter sido até 2-0, o Santos perdeu um gol, foi 1-0. O jogo da volta, eu não sei explicar, o Santos era muito favorito. Todo mundo dava o Santos como campeão. Só que quando eu cheguei no estádio, a energia que eu senti naquele lugar, eu falei, não tem como a gente não ser campeão. Não tem como. Eu não sabia como, cara. Tanto que o Palmeiras fez 2 gols, tomou empate no final, foi pros pênaltis. Eu não sabia como, mas eu sabia que ia ser campeão. O que aconteceu? Campeão. Libertadores contra o River. Foi um jogo que o Palmeirense lembra como um dos dias mais desesperadores da nossa história. Sim. Tudo dando errado, mas eu senti que o Palmeiras ia ser campeão. Passou, ganhou na final do coitado do Santos. De novo do Santos. Mas assim... Tem alguns momentos que é uma conexão, eu não sei se você consegue me explicar com palavras isso, mas é uma conexão tão grande que parece que não tem como dar errado, sabe? Ontem eu senti uma coisa assim, na hora que fez o primeiro gol. Eu falei, agora vai ser gol, não tem jeito. Porque parece que tudo ali criou uma situação que só podia sair gol, não tem outra coisa. É um campo de energia que quase que dá para pegar, não é verdade? É isso que eu tô falando. Mas é que você vive isso, você sabe. A gente é uma coisa, como é que eu falo? Não é uma coisa que você entende o que tá acontecendo. Você só sente... A gente é leigo pra isso. Dá uma vontade de chorar, né? Que eu não sei explicar e passa, entendeu? Aí depois ganha e tal. Você acho que percebe, você vê a energia passando, eu acho. Não, sei. Não, eu não vejo, não. A gente sente, é a mesma coisa, a gente sente. Cara. Ela vê uma energia passando, dando tchau. Passou ali, ó. Oi, irmão, já. Passou ali. Agora eu vou levar eles lá, hein, irmão. E o contrário é verdade, né? Quando tá todo mundo desesperado, com medo de alguma coisa, realmente essa coisa acontece, né? A gente chama, né? Chama? A gente chama, é isso aí. Por isso que é importante essa história aqui, e o Abel fala sobre isso, né? A força mental para você manter a cabeça fria, para você focar no que está fazendo, porque funciona. A coisa é essa, funciona. A gente acha que não, mas funciona. Nós temos poder. Esse computadorzinho aqui, que é uma coisa incrível, ele tem um poder extraordinário. Dizem que nós temos um computador de última geração que a gente usa para somar e subtrair. Ele pode fazer mais. E uma das coisas que pode fazer mais é você colocar essa intenção em prática. Mas você tem, claro que tem que ter bons jogadores, né? Tem que ter um bom gramado. Tem que ter o Abel. Chuteiras, o gramado seco. O Abel lá bravinho, eu gosto dele. Ai, como eu gosto. Gosto dele bravo. Você gosta dele bravo? Nossa. O Abel tá calmo, ela fica brava. Fica bravo aí, Abel. Eu não gosto de você calmo, não. Não fica muito quietinho aí, não. Por que você tá tão sentadinho aí? Levanta, Abel. Ontem eu fiquei pensando nisso. O Abel não vai levantar ele.
Aí ele agachou, falei, agora tá bom. Quando ele vê o jogo agachado é bom, né? Aí ele mexe na grama, falei, você tá fazendo um desenho, o que ele tá fazendo ali? É igual quando o pessoal fala que ele faz esse sinal aqui, né? Que o pessoal fala, faz assim, já fria foi. e coração já quente. era, né? Ele fez assim, já era. A monja é o contrário. O Abel toda coletiva fala, não, eu tenho que ficar um pouco mais calmo. E aí ele liga pra monja, como é que eu faço? Não fica calmo não. Fica mais bravo que isso, que tá dando certo. Continua. Porque a gente aceitar o que é errado, o que não é verdadeiro, e dizer eu tô de boa, isso é uma falsa ideia do Zen. A gente tem a ideia do Zen que tá tudo bem. Mataram ali, matou, eu vi. Não, se eu posso impedir, se eu vejo uma coisa errada que vai acontecer e eu me manifesto para que não aconteça, isso é bom, não é ruim. É que ele às vezes perde um pouco a estribeira, né? Mas tudo bem. É da natureza dele, porque tem o quê? Paixão. E ele não é um cara que eu sou tão frio com tudo. Ele não é frio, ele é quente. E isso é bom, porque isso cria liga com todo o time. Porque todos são jovens e quentes. Então, na hora que eles têm que o técnico deles também é jovem e quente que nem eles, eu confio nesse cara, porque ele luta por nós. Ele briga por nós. Ele põe a cara para quebrar, ele é expulso de campo por nós. Então isso cria um afeto, uma relação que é muito difícil ter com todos os jogadores, com os técnicos. E ele consegue isso maravilhosamente bem. Por isso, um grande respeito, sabe? Eu tenho uma pequena comunidade e eu encontro dificuldade, às vezes, os meus praticantes, eles brigam entre si. Existe coisa pior do mundo. Imaginou os jogadores brigando entre si. Eu não vou passar a bola pro fulano que eu estou de mal com ele? Eu geralmente não deixo o Rudy fazer pergunta. Não, mas no seu caso tem razão. As perguntas que eu faço aqui. Agora imagina uma comunidade, mas a comunidade Zen que briga. Ficam de mal, esse é ser humano. Isso é muito bom, né, velho? Tá meditando há mais tempo que eu. Não aceito isso. Quem esse cara acha que é? Pra ficar uma hora aqui quieto. Eu só consegui 50. Quem fica em alfa aqui sou eu, seu otário. Mas é ser humano, gente, é assim mesmo. Não, mas isso é legal porque você humanizar, porque as pessoas não começam a meditação, digo eu, por exemplo, porque tem um medo, sabe? Falar, essa pessoa é mais evoluído do que eu nunca vou conseguir chegar, é o contrário. Imagina, é o contrário. É gente da gente, né? É gente da gente, com todas as emoções, sentimentos e tudo. E o trabalho é se você perceber o que está acontecendo com você e não dizer, não é eu, a culpa é do outro, não, é comigo. Eu sinto isso. Isso está acontecendo comigo. E como é que eu trabalho essa energia para ser benéfica para nós, para o time, né? Para o Palmeiras ser melhor. Não é eu ser o melhor. Se tiver um eu que está aparecendo demais, alguma coisa está errada, né? E é claro que cada um de nós tem seus momentos, né? Seus dias, alguns jogos em que um está melhor que o outro. Verdade. E aí que tem a beleza do técnico, daquele que está observando, e dizer, agora você vai fazer isso. Agora é você que vai fazer isso. E você muda, né? Vai mudando as pessoas. Mas aí tem a outra coisa, que é a tal da força, né? Que a gente falou antes. Que a força, quando ela entra em campo, né? E a força está do seu lado, você ganha que não tem jeito. Não tem jeito, pode ser o que for. Mas se você abre mão da força, que é abrir mão, que o Abel fala, abrir mão do foco, né? Da atenção, da cabeça fria. Porque a técnica está no corpo, né? A memória é muscular, a memória não é mental. O músculo ele responde, né? A bola jogada, ver a visão de campo, tudo isso já está muito bem treinado. Agora, o processo mental tem que trabalhar junto. De não perder esse foco, nunca. Já fiz o gol, não fiz nada. É o que o Abel fala, errou, vai para frente, não pensa no erro, segue. Eu acho isso tão importante. Porque às vezes a gente para e diz, eu falhei ali, será que eu vou falhar de novo? Deixa, já falhou, já foi, agora vai pra diante. Que aí você já falhou de novo, se você ficar pensando. Não, Hilton, não tem volta, né? Não tem volta. A vida é movimento e transformação. Sim. E você está presente no agora, significa que você está inteiro onde você está. O que você está fazendo é a coisa mais importante do mundo, porque é onde você está e a sua vida está. Agora, se você larga e diz, depois eu vou fazer, sabe? Agora eu vou descansar um pouquinho. Perdeu a oportunidade da vida, que a vida nos dá, ela nos dá de presente, né? Mas esse presente você só recebe se você estiver atento para reconhecer. Olha que coisa bonita que chegou até mim, né? Como que você falou, né? Que a gente chegou lá e falou, nós vamos ganhar. Estou sentindo isso, eu sei disso. Mesmo que a gente não seja favorito, né? Porque coloca uma energia, essa energia não é só individual, é coletiva. Por aí vem a importância da torcida. A torcida que leva o time, estamos juntos. Ontem eu senti muito isso, é como se todo mundo estivesse jogando ali dentro, né? Não era só os jogadores que estavam lá, a torcida toda estava junto, né?
E aquele momento que vai o gol acontecer é uma mágica mesmo, né? É. Demorou, eu falei, tá demorando, cadê o gol? Eu vim aqui para ver gol. Abel, grita aí um pouco, Abel. Fica bravo, levanta. É que a gente que vive nesse ambiente é muito normal. Sim. E assim, cara, é a 10ª rodada do Paulistão, não é... O Palmeiras a gente tá acostumado com jogos, né? Outro dia contra o Chelsea, é final de Supercopa. Sim. Então é um jogo normal, então a gente normaliza uma situação dessa, que é legal alguém de fora fazer a gente reaprender que realmente é um momento único, assim. Pra mim, um dia de jogo é um dia especial. É isso aí. Que eu vou, é um dia muito especial. Ir até o jogo, ficar lá, voltar, tudo é especial ali. Mas a gente normaliza um pouco, a gente vive isso tanto, sabe? Sim. É que perde um pouco a preciosidade de cada instante, né? Por isso que quando o cara vem de Roraima, eu nem lembro o nome do cara, me desculpa, velho. E o cara com o olho cheio de lágrimas fala: é a primeira vez que eu venho, assisto vocês no Palmeiras Cash. Ali ele me passou a energia da primeira vez que eu entrei no jogo. Aí eu lembro, pô, cara, isso aqui é um momento muito especial. Que às vezes a gente, por ir toda semana. É como a gente entra no automático. No espiral do automático, né? A gente acaba fazendo aquilo tantas vezes que acaba virando algo, como a gente fala assim, né? Bem que corriqueiro, né? E aí a gente vai percebendo nas outras pessoas, quando a gente vai encontrando com elas, a pureza daquele momento, o quanto aquilo é representativo, né? É muito o louco, significado que tem para os outros. E é para a vida de todos nós, né? Sim. Eu acho que ele representa muito, o jogo de futebol representa a nossa posição no mundo, quer seja na casa, na família, na rua, no trânsito que a gente estava falando, né? No trabalho. Como é que a gente está se manifestando? A gente forma times? A gente confia nos nossos parceiros, a gente passa a bola, a gente vai marcar gol junto ou a gente vai ficar brigando um com o outro? E aí nós não saímos do lugar, não conseguimos produzir coisa nenhuma. Quando eu vejo a beleza que é o Allianz, nossa, o que é isso, gente? Aquilo ali é sacanagem. Que lindo, eu nunca tinha entrado lá, que coisa maravilhosa. A gente vai... É muita gente colocando dinheiro, energia, pensamento, vontade junto. Não é um só. Não tem uma pessoa fazendo, são todos juntos, né? É muito lindo. É demais. A gente vai voltar a falar de futebol e aí a gente vai entrar na história dela com o Abel, porque ela é anterior ao Palmeiras, né? A gente vai explicar a conexão da Monja com o Abel. Por favor. Mas antes, Rudy, ela falou de um ponto importante, ela falou assim, da nossa posição no mundo, né? Como pessoa. E olha o feito que a Monja alcançou, né? Porque se eu falar alguma bobeira, por favor, me corrija, né? Já, né? De antemão. Os ensinamentos de Buda, né? O budismo ele é de tradição oriental, né? Sim. E você foi a primeira mulher e também a primeira pessoa de origem não japonesa a ser presidente da Federação de Seitas Budistas no Brasil, né? E, Rudy, por que causa espanto, né? Porque assim como, por exemplo, o budismo, o judaísmo, a gente sempre fala que são núcleos fechados, né? Então, assim, passa de geração para geração e, assim, para você conseguir ingressar, você tem que, de fato, ir atrás, você tem que pagar um dobrado ali para, de fato, você aprender e provar que você pode. E, cara, para uma pessoa não oriental, né, ou tipo assim, não descendência japonesa, chegar nesse posto de presidente, cara, é um feito surreal isso, Monja. Sabe, eu acho que, na verdade, são causas e condições, né? A gente fala que o ensinamento de Buda é todo de causas e condições, né? E, então, tinha um monge que estava antes de mim, que era o superior, ele era japonês, e ele voltou para o Japão. E quando ele voltou para o Japão, pediram que eu assumisse interinamente o cargo. E o cargo dele seria de ser o presidente da Federação das Seitas Budistas do Brasil. E o grupo das várias seitas budistas do Brasil se reuniu e me reconheceram como tal. Então, houve um momento em que a pessoa que seria essa pessoa teve que voltar para o Japão. E ficou um vazio. E eles não queriam, nenhuma outra escola podia tomar esse lugar. Então, quem é que subiu para o lugar dele interinamente, temporariamente, fui eu. Então, me deram o cargo. E foi muito bom. Foi muito interessante, porque foi uma quebra. Porque até então, nenhuma pessoa não japonesa tinha assumido, e nenhuma mulher, evidentemente. Né? Uma quebra dupla, né? Foi. E o ano passado, ano retrasado, a minha superiora do mosteiro no Japão, eu fiquei 12 anos lá no Japão, e a minha superiora foi nomeada como professora dos monges noviços no mosteiro sede. Nunca aconteceu isso antes, em mais de 800 anos. É a primeira monja mulher que assume essa posição. É como se fosse a técnica de um jogo de futebol. Uma mulher técnica dos meninos, entendeu? Sim. É uma coisa assim muito rara, que nunca tinha acontecido antes. E
E é bonito a gente ver que está tendo esse respeito, esse reconhecimento, né, pelo trabalho, independente se é homem ou mulher, né, mas se tem a condição de assumir o cargo, que possa assumir, vamos fazer que seja bem feito, né? Isso foi. É uma quebra de paradigma. E a gente tem aqui um nome que está aparecendo aqui, e eu vou explicar para vocês esse nome, o que significa no Japão. Kan é um caractere chinês que quer dizer observar em profundidade, ver em profundidade. Aquela que a gente vai falar, presença pura, que está inteiro aqui. E On são os sons do mundo. On, o caractere japonês para isso é som. Kan-on significa aquele, aquela que vê os sons do mundo, vê, não é que ouve, vê, e atende às necessidades verdadeiras. É o símbolo da compaixão ilimitada. Não é eu ver que eu quero um carro, não é isso, não. É eu ver qual é a necessidade verdadeira, que são os sons do mundo, os lamentos do mundo, que ouve e atende à necessidade verdadeira. É um símbolo de uma entidade, vamos dizer assim, a gente chama de Bodhisattva, um ser de luz, um ser de sabedoria, que significa pura compaixão. Agora, a gente tem duas coisas que tem que caminhar juntas. É sabedoria e compaixão. Não é ser bonzinho, não. É ser adequado às circunstâncias. O que é realmente necessário neste momento e que pode ser feito para que seja melhor. E tem que ter a sabedoria. Então, elas caminham juntas. Então, a gente fala que um ser... Buda significa um ser que despertou. É a mesma palavra para desabrochar, para abrir. É o desabrochar da mente, da consciência. Que nem o seu livrinho que está aberto aí no seu pulso. Está vendo? Ele está aberto. Não é um livro fechado. É o momento que se abre a nossa capacidade de percepção da realidade, né? E, nesse momento, tem dois eixos principais, que tem que ter sabedoria, discernimento correto e compaixão e ternura, querer bem. Então, o meu discernimento correto não me leva para a briga, para a violência, para o ódio, mas me leva para a construção de alguma coisa. E eu posso sentir compaixão até por alguém que não goste de mim, que fale mal de mim, que me maltrate. Então, eu não tenho ódio dessa pessoa, eu não desenvolvo em mim ódio, rancor, mas compreender o que está acontecendo com esse ser humano, por que está se manifestando assim. E todos nós temos momentos de alegria, de tristeza. Sei lá, brigou com a mulher em casa, com o pai, com a mãe, está de mau humor, chega para treinar furioso, né? Vai querer brigar com o primeiro que aparece na frente. E o que é o amigo? O que é aquele que é do seu time? Vai dizer, pô, meu, o que está acontecendo? Estamos juntos, estamos juntos. E às vezes nem falar nada, né? Teve uma vez um monge no Japão que a irmã dele morreu atropelada. Nós, monges, no Japão, fazemos muito enterro também, casamentos, enterros, etc. Né? Então, a morte é uma coisa que a gente vê com certa naturalidade, mas a irmãzinha dele, que era menina ainda, que morreu, estava muito triste. E no enterro ele chorava e chorava e chorava. E todo mundo dizia, tudo passa, a vida, nascimento e morte, né? Aqueles textos budistas bonitos, né? E declamavam para ele, nada dava certo. O amigo dele de infância chegou, encostou no ombro dele e chorou junto com ele. Disse assim, isso foi a única coisa que me consolou. É o que você fala, que às vezes num jogo de futebol, né? Todo mundo parece que chora junto. É isso, porque estamos juntos. Somos um só corpo, nos identificamos. Eu de fora dizendo, isso passa, você está sofrendo, mas o sofrimento passa. Você também vai morrer, todos nós morremos. Não adianta, essas falas são só falas, né? Mas você sentir junto com o outro, isso o futebol ensina as pessoas. A gente sente junto, a gente se alegra junto, a gente se entristece junto, a gente fica bravo junto, né? Por isso que eu falo, não pode querer modificar o outro e dizer, não seja bravo, seja alegrinho, fica contentinho quando fique nada. Fica nada, Bel, fica bravinho aí. Pode ficar bravo à vontade, porque tem que mexer nessa trama. Se tem coisas erradas e ele pressente que está indo numa direção que não é adequada, às vezes um árbitro, né, que ele deixa de fazer uma falta aqui, depois acontece outra em seguida ali, a coisa vira um horror, né? Sim. Virou uma bagunça. Se não pegar na hora que falhou, dizer, falhou. Se assenta, cara, que você está falhando. Então, você agora dizer, que bom, você errou, aquele bonitinho, que errou, bonitinho, nada. Que feio. Monja na comissão de arbitragem, por favor. Né? É impressionante. Ela pegou o nome do nosso patrocinador e olha onde a gente foi, cara. E ela tinha comentado meio que rápido antes de começar a gravar. E a gente ficou aqui uns 20 minutos conversando, foi muito bacana. E ela chegou nisso. E é curioso isso, né? Porque a gente tem essa imagem
Você, monge, é muito, muito bacana, porque a gente, obviamente, tem vários monges e tal, mas você é muito popular, isso que é legal. Sim. Porque às vezes até a pessoa que não é budista, aliás, talvez a maioria dos seus seguidores não são, Não são. mas eles entendem você, a palavra não é humanizar, mas você normaliza o budismo, que é muito legal. Não é, o budismo que eu falo é o autoconhecimento, a gente se conhecer e tal. Você traz isso de uma maneira que eu vejo várias pessoas que eu não tinha noção que conheciam você, adoram. E aí o seu jeito de ser, a sua energia... Eles vêm agradecer, sabe? É, eu acho então. muito legal isso. O pessoal vem agradecer e diz assim, monge, eu estava numa depressão, a senhora me tirou. A senhora tirou minha filha da depressão. Olha aí. Teve um homem que disse assim para mim, isso foi em Poços de Caldas, eu estava comprando queijo. Ele disse assim, monja, eu ia matar uma pessoa, não matei por sua causa. Eu falei, está funcionando. Ela comprando um queijo, assim, um queijo prato. O cara com a faca cortando o queijo. Esconde a faca aí, eu não quero mais o queijo, não. Eu vou pegar o que tá processado ali já. Mas é interessante. O cara falou assim mesmo? Falou, eu ia matar uma pessoa, não matei por sua causa. Eu ouvi a senhora falando, eu refleti no que eu estava fazendo e parei. Então é importante, porque eu não quero que as pessoas se tornem todas budistas. Eu acho que não é esse o meu propósito na vida. Mas como fazer que as pessoas acordem, despertem? Se é cristão, que seja um cristão de verdade, o que Jesus ensinava. Se é islâmico, o que o profeta Muhammad, que Allah o tenha, né? Faça o que ele ensinou. Tem coisas lindas. O judaísmo tem ensinamentos maravilhosos. Então tem tanta coisa linda nas tradições espirituais, nas filosofias e até no ateísmo. Tem pessoas que são ateias e são completamente honestas, corretas, boas. Não é porque eles temem a Deus que eles são bons, não. Porque vem lá de dentro, né? Então a gente tem que respeitar essa pluralidade de manifestações do mundo e não dizer só o meu caminho que serve, vocês têm que vir comigo, hein? Não, não é assim. Tem várias possibilidades. Aliás, outra coisa que eu gostei muito que o Abel falou foi o seguinte. Ele ficou poucos minutos comigo, ele não é um frequentador do meu templo. O pessoal pensa, ele frequenta a monja. O pessoal já acha que ele tá carteirinha lá. Não tem carteirinha. Ele leva os jogadores lá. Leva todo mundo, né? Não faz isso não. Mas ele teve uma vez lá, e poucos minutos que a gente conversou, eu passei a respeitá-lo mais do que já respeitava antes por causa disso, né? Ele diz assim, eu acredito no ser humano e eu deixo meus jogadores tentarem fazer o que eles querem fazer. Diz que tinha um deles lá, aquele menino ali que ele... O Rony. Rony Rústico. Que ele queria muito fazer aquela bicicleta. Gol de bicicleta. E todo mundo bravo. E todo mundo bravo com ele, dizendo, para com isso, ele não está acertando, não está acertando. E o Abel disse assim, não, ele vai acertar. Se ele quer fazer, a gente tem que deixar ele fazer. Porque a vida é dele, não é a minha. E ele consegue, né? E ele passou a conseguir. Porque primeiro você tem que confiar na pessoa. Não é dizer, você tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. O que você quer fazer? Que tipo de jogada você quer fazer? Então vamos treinar, vamos ensaiar, vamos conseguir. Eu posso preparar você, sua musculatura, sua capacidade para atingir o que você quer, não o que eu quero. Isso é um respeito ao ser humano. Por isso que quando a gente respeita alguém, a gente é respeitado de volta, né? E no dia que ele conseguiu a primeira, acho que quem estava no banco era o João Martins. Que não era nem o Abel. Porque a imagem é muito clara na minha mente, que saiu o gol de bicicleta do Rony, e a imagem que corta em seguida do João. O João tá assim. Não. E depois de meses, ele consegue de novo no Maracanã. Ou seja, a bicicleta do Rony foi tema de um templo budista. Sim, isso não é pouco, não, gente. Isso é maravilhoso, cara. E aí a gente aproveita que ela até já trouxe o Abel pro assunto. Por favor. Porque a relação sua com o Abel não nasceu aqui no Brasil, né? É dos tempos do Braga. É isso, que o Abel era do Braga e uma psicóloga do Braga indicou um livro seu pro Abel, e foi daí da onde ele conheceu o seu trabalho. Eu acho que ele viu vídeos meus, eu tenho muita coisa online, e como é online pega o mundo todo, né? Então parece que ela tinha dito para ele, dá uma olhada na monja aí, veja essa monja aí, é interessante para você, dá uma espiada nisso. E ele deu. Então quando ele lançou o livro dele na Bienal do Livro, eu estava lançando um outro livro meu, e as nossas editoras se conversaram. Ele nem estava lá, ele não chegou. Eu fui embora antes dele chegar. Nesse dia eu não o encontrei. E o editor dele, junto com a minha editora, disseram assim, olha, eu vou dar para você um livro do Abel. Eu falei, opa, que bom, muito obrigada, né? E aí eles deram livros meus para ele, parece. Eu não sei, não sei porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Mas, algum tempo depois, o editor dele telefonou para mim e disse assim, mandou uma mensagem, né? A senhora receberia o Abel no seu templo? Eu falei, claro que sim. Ele mostrou interesse de agradecer a senhora,
de conhecê-la pessoalmente, porque já conheceu por vídeos, por livros e queria conhecê-la. Eu falei, nossa, é muito bem-vindo. Marcamos um dia e no dia que antecedeu, essa pessoa de novo mandou uma mensagem, disse, escute, ele gostaria de levar a esposa e as filhas. Podem vir? Eu falei, nossa, melhor ainda. E foi tão bonito. Foi de uma ternura tão grande. Ele é tão amoroso com as meninas, com as filhas dele, com a esposa. A esposa dele, vocês devem conhecer, mas é uma mulher bonita, simples. Ela não é toda emperequetada, né? Ela é uma mulher linda, doce, amorosa. Quer dizer, eu vim aqui para dar apoio para o meu marido. Eu percebi que ele estava ficando muito nervoso, ele precisa de apoio. Eu vim aqui, olha, foi o melhor dia da minha vida trazer ele aqui. Aí chega lá, a monja fala, fica mais nervoso, Abel. Não, mas é uma coisa que ele fala e que ele tem razão, é isso. Querem criticar, sei lá, eu não tive uma boa escolha na hora que eu fiz mudanças e tudo. Agora, criticar o ser humano que ele é, ele como ser humano, isso sim. não pode, gente. Tem Sim. duas coisas, são separadas. Ele é um ser humano íntegro. Ele é um ser humano correto e bom. A amorosidade com as filhinhas dele é uma coisa muito, muito bonita. E a esposa também. Aí ele falou assim, vamos fazer zazen. Eu falei, vamos embora. Então sentei os quatro assim, bem bonitinhos, virados para uma parede. E ficaram bem sentadinhos lá, bem bonitinhos, assim, meditando. Eu falei, é isso. Caraca. E é uma coisa que não precisa ser budista, não precisa frequentar o templo. É você trabalhar com o quê? Com respiração consciente. Porque todas as nossas emoções, elas vão trabalhar o pulmão, né? Alegria, tristeza, raiva, está tudo aqui em cima, a respiração. Se você aprende a encontrar o eixo de equilíbrio, que é o eixo axial do corpo, são esses ossos que tem aqui, do tronco, do pescoço e da cabeça, parece que são 80 e poucos ossos, né? Você alinha essa ossatura, você encontra o seu eixo de equilíbrio. É o eixo de equilíbrio que faz você não cair no chão. Não escorregar no campo. É aquilo que o professor dizia nas aulas de educação física, é o barbantinho que puxa. Isso, olha, ele falava isso. Não, mas- Pois então. Mas esse negócio A gente fala que para a gente sentar em meditação é como se tivesse um barbantinho puxando do topo da cabeça para o Sim. céu. Você tem que ter esse alinhamento e alongar a coluna, espaço entre as vértebras. E o que acontece? Você respira melhor, oxigena melhor o corpo, oxigena melhor o que a mente. E a mente oxigenada toma decisões adequadas. É isso, é matemática, é simples. É biologia do corpo e da mente. Não separados, não tem a minha mente aqui e o meu corpo aqui está junto, né? Então a gente trabalha ambos. Por isso, educação física, olha que palavra bonita. Educar o físico. Sim. Tornar ele possível de fazer o que você quer com ele. Não é ele que manda em você, o seu corpo, ele não manda em você, a sua mente não manda em você. Você tem comando sobre a maneira que você responde ao mundo. Se você dá um soco em alguém, ou você impede que esse alguém dê um soco. É diferente isso, é só isso. Você pode estar numa briga, a pessoa vem atacar você, e você pega aquilo e transforma até num abraço. Oi, meu, que é isso? Né? Em vez de... como a gente vê coisas por aí acontecendo, né? Avante Palmeiras, ele escreveu no meu livro. Não, aliás, negócio do livro. Ô, Monja, tem alguma possibilidade de vocês um dia escreverem um livro juntos? Ah, bom, não sei. A gente não se encontrou mais, gente. É. A gente teve Seria juntos, bonito, né, acho velho? que 1, 2 horas na minha vida e na vida dele. Nós nos encontramos muito brevemente. É, sim. E eu li o livro dele, não inteiro, claro, mas eu leio trechos assim, quando fica muito específico para o futebol, eu já eu falo, pô, isso aí já entrou no campo que não é o meu, né? O 4-4-3. Pois é, aí já falo, pô, peraí, não entendo bem isso, mas é interessante pensar que ele pensa, né? Ele fica programando o que vai fazer, ele estuda. Ele não vai inventando ali na hora, não é improvisação. E ele conhece os meninos que estão jogando com ele sabe a capacidade de cada um. E sabe afetos e desafetos também, o emocional que rola nessa história, né? E como usar isso para o bem coletivo, né? Não desvalorizando ninguém. Você vê que ele nunca fala mal de nenhum jogador. Ele diz assim, eu nunca desisto de ninguém. Ele diz assim, eles podem desistir de mim, mas eu não desisto de nenhum, porque ser humano é importante. Isso, só essa frase que ele falou para mim, eu falei, nossa, esse cara é um Buda vivo, ele entendeu. Ele está vivendo uma realidade desperta, que ele respeita as pessoas. E ele respeita cada um da maneira que quer.
e como quer ser. E ele facilita que as pessoas possam chegar lá. Então, para mim, isso é o símbolo do que a gente chama um ser que despertou. Que a gente vai chamar de Buda. Só que a gente nunca fala para uma pessoa de que você é Buda. Se a pessoa diz, eu sou Buda, e lava a boca com sabão. Não é que seja, mas a gente tem momentos, né? E todos nós temos na vida momentos de uma resposta mais iluminada, né? Uma resposta mais clara para a realidade que a gente está vivendo. E estão de parabéns, viu? Palmeiras de parabéns. Obrigado. Eu não sei se começou com a Abel, mas eu acho que a Abel deu um impulso muito lindo nessa família, viu? O Abel é gente E eu gosto que vocês têm uma presidenta. Ai, eu acho tão lindo que eu só vejo essa mulher. Tem outros times de futebol, eu só conheço ela. Olha, acredito que mas acredito que na Série A nesse momento é a única, né? É. E que interessante também pensar nisso, né? No sentido de que a gente pensa a mulher como útero, o que gera, o que dá vida, o que acolhe, o que entrega, não é? É diferente. Não é só uma presidente, é uma presidente e 2 vices, né? É mesmo? Sem dúvida. Que bonito. A presidente, ela tem 4 vices, aí são 2 homens e 2 mulheres. Que bonito, então, trazendo aí o público feminino para os cargos altos. E ter as paridades também, Sim. Exatamente, porque a mulher não tinha cargo alto, né? Podia chegar até aqui. Lá você não vai, né? No Banco do Brasil era assim. Há uns anos atrás, eu fui para Brasília fazer uma palestra no Banco do Brasil, muito antes da pandemia, muitos anos. E estava conversando lá, não, as mulheres chegam até a gerência, mas diretora não tem nenhuma. E agora a gente tem, né? Então, Excelente. Essa mudança que está acontecendo no mundo, né? E de pôr um pensamento... Porque homens e mulheres não são iguais. A gente dizer que é igual é mentira, não somos iguais. Mas temos olhares que podem se completar. Se ajudar. Então, é outra coisa, né? Dizer uma mulher é igualzinho ao homem, não é igual. A gente não tem barba, por exemplo, né? Fisicamente não é igual. E a maneira da nossa formação e crescimento. Quando vai falar com antropólogos, eles vão dizer o seguinte: o homem saía para a guerra, né? Então ele tem um olhar muito pontual. Eu quero chegar lá, eu vou atirar para matar aquele bicho, eu vou pescar aquele peixe. E a mulher ficava o quê? Com a cria, que era de todos, que era do coletivo, e com uma preocupação de uma visão 360 graus, porque o ataque pode vir de qualquer lado e ela tem que proteger a cria. Não só que ela plantava, que é um negócio que existe uma certa paciência, né? Não é imediato como a caça, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma visão de 360 graus. E nós precisamos das 2 visões. Nós precisamos ter a visão daquele que acerta, que tem foco, é ali que eu quero ir, mas é a mesma no campo, não é isso? Eu tenho que ter a visão 360 graus. Sim. Não falava isso do Pelé? Que o Pelé, quando foram feitos testes com ele tinha uma capacidade de uma visão lateral que ninguém tinha, 32% acima dos outros jogadores, que é a visão que a gente vai dizer do feminino, que é o 360 graus. Eu vejo o todo, mas eu atuo aqui porque eu quero chegar lá. Tem uma visão macro. Isso. E pode ser desenvolvida. Ela é treinada, ela é desenvolvida. Não é que a gente apenas nasce com ela. Alguns de nós nascem com umas certas características, né? Mas aquele que não tem, ele pode treinar, ele pode chegar lá. Não é dizer só aquele... Porque, às vezes, até aquilo que tem vocação pode ser um obstáculo. Porque é fácil. E se é fácil, não se esforça mais. Mas se é difícil, eu vou ter que me esforçar para conseguir. E, às vezes, aquele que se esforçou é capaz de ir até acima daquele que tinha a vocação e, por ter a vocação, relaxou. E a gente volta para o jogo do Palmeiras, com o pessoal lá de Araraquara. Mas a gente fala muito, você falou do Rony da bicicleta. O Rony é um cara que ele virou ídolo no Palmeiras com esse exemplo de um cara que é desiste, persistente. Né? Persistente. Ele é muito bom tecnicamente, mas às vezes você vê na história do futebol jogadores acima dele, só que não ganharam tantas coisas, não chegaram no nível dele, porque ele é um cara, exatamente isso, cara. Ele põe na cabeça uma coisa, ele se dedica pelo todo, né? Ele se entrega em campo, ele tá todo tempo marcando, taticamente ele tá, o que o Abel fala, ele fala. E assim, quando a gente fala do Abel, a gente não pode esquecer da comissão do Abel, né? Ele delega. Todo mundo exatamente. Ele delega e um cara treina tal e o cara tá assim. Então, assim, o Rony, pra mim, é o maior exemplo do que ela tá falando. Que é o cara que se dedica, que saiu, que era humilde, e quis mudar a vida da família dele, legal, tal. E até hoje, cara, você vê, ele não mudou, ele é um cara bacana. Ele é um cara, ele não é um cara mala, né? Ele ganhou, conquistou as coisas e continua com a essência dele, né? É legal isso, né? Então, é o que você tá falando.
Futebol. Muito bonito. Trabalho em prol do conjunto e o conjunto, né, em prol do indivíduo também. É isso mesmo. E funciona dos dois lados, né? Sim. É duas vias, né? Não Exato. uma via só. É uma troca constante, não tem jeito. A vida é isso. Isso né? mesmo. A vida é isso. Acho que o problema maior, e aí eu falo do ser humano no geral, é porque em alguns momentos ele confunde essa via de mão dupla que vai e volta como um só vem. É isso aí. Né? Muitas vezes ele não está disposto a abrir mão de algo por ele para ajudar o outro, ele só quer o famoso venha a nós ao vosso reino. É isso aí. Mas a vida toda, ela é baseada nessa troca desde quando a gente nasce com os nossos pais, a gente vai crescendo, só Claro. se atentar nas coisas. É isso aí. Ela é baseada só nisso, na troca. É isso. Temos um recado especial para você. Ó, Sim. Você falou tanto do Abel, a gente vê o brilho no seu olhar quando você fala do Abel, né? mas o recado é do cara que molhou a grama do Allianz. Ele tem um recado pra você, o cara que molhou a Abel grama. Ferreira É. mandou um recado pra você, monja. Eba. Oi. Peraí que tá sem áudio. Vai voltar. Volta no começo lá e bota o áudio. Grande Ele tem uma Abel. porção de pulseirinha lá. Aí, ó. Eba! Aquilo é um juso budista que tá lá no meio, tá vendo? É mesmo? É. Quer dizer o que aquilo lá, mano? Não, a gente fala que são contas que você faz uma prece, um mantra, mas é uma proteção. Que capacidade de vencer os obstáculos. Diz que tem 108 obstáculos para você acessar o estado supremo de sabedoria, de compaixão, né? E como é que você vai superando? É um por um. Vai passando. E não é porque superou que superou para sempre, não, porque volta para trás. Aí vai de novo. Recomeça o jogo. Começa tudo outra vez. Tá no ponto? Bora. Olá, Monja Cohen, daqui é o Abel Ferreira. Em primeiro lugar, gostaria de lhe dar um abraço muito carinhoso pela experiência que tivemos, juntamente com a minha família. Por motivos pessoais, não vou poder estar presente nesta segunda-feira no seu podcast, aqui juntamente com a galera do Palmeiras. Espero que a galera do Palmeiras que está aí com você tenha a amabilidade de fazer uma visita para você mesmo conhecer o nosso templo, o Templo do Trabalho. Espero que goste. Tenho também um presente para si, o meu último livro, uma vez que também já lhe entreguei a primeira versão, é aqui o presente do meu livro para si também. E não podia terminar sem fazer uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta profunda, mas dentro de toda a sabedoria, o seu conhecimento, desde a sua experiência de vida, não é? Porque tive a oportunidade de ouvir falar da Monja Cohen em 2015, quando eu trabalhava no Sporting Clube Braga, e a pergunta que eu lhe gostava de fazer, como disse, da sua experiência, que começou com decisões difíceis aos 14 anos, quando se casou pela primeira vez, depois a filha que teve depois aos 17, de algumas experiências mais lunáticas que teve, e até aos dias de hoje, né? Toda esta sua experiência, toda esta sua sabedoria, e nós tendo a certeza de que na nossa vida, quando nascemos, vai haver um fim, que é quando morremos. Isso é a única coisa que temos certo na nossa vida. E durante este caminho, não é, o caminho, a nossa jornada, perguntar à monja o que é que significa para si viver, o que é que significa para si este caminho que vai desde de quando nascemos até quando morremos, porque às vezes nós andamos na vida e não sabemos muito bem qual é o sentido da vida. Eu acho que a monja, com toda a sua experiência, com toda a sua sabedoria, terá seguramente a resposta certa para me esclarecer a mim e a quem gosta seguramente de ouvir, quem gosta de Palmeiras, quem gosta de viver. Eu gostava muito que a monja pudesse responder, e termino, o que significa para si a jornada, o que significa para si viver. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço de muito carinho e de estima, e até qualquer dia. Obrigado. Obrigada, Olá, Abel. Monja Cohen. Ai, que maravilha. É. Ai, que contente fiquei de vê-lo. Que coisa boa. Antes de te entregar, deixa eu aproveitar, né, mostrar Ah, pro boa. pessoal. Essa é a nova edição, né, do Cabeça Fria, Coração Quente, do Abel Ferreira. Edição que já está em pré-venda na Palmeiras Store.
Então tem um complemento nessa edição, uma edição para colecionadores. Lindo. E o complemento é falando justamente sobre o Campeonato Brasileiro da temporada passada e o Mundial de Clubes que foi disputado. Sim. Legal. Este é seu, com Muito todo obrigada. carinho, Agradeço né? muito. Presente do Abel para Ei, ti. Abel, coração. E aí eu aproveito o ensejo, além do presente do Abel, Boa. temos também um presente do Palmeiras. Olha aí, hein? Oba! Palmeiras. Olha, eu ia bater palma, mas eu vou... Store.com. Vamos descobrir como é que abre. Aqui na frente, só puxar. Deixa eu ver aqui, o que é isso aí. Aqui Você é... tem que abrir pra mim, ó. ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Não, ela empurra. Ah, Aqui, ó. aqui. Ah, a camisa do Verdão. Eba! Monja, acho que a gente tem que treinar o desapego. Aqui, Dá a camisa tem pra um mim. hino. Nossa, Monja Coen. Olha que Ei, bonito. gente, olha só. Uau, que honra. Muito feliz. Você é a nossa palmeirense honorária, né? A gente buscou nas informações sobre a Monja, o Rudy. A É. gente descobriu que ela é muito aficionada por futebol. Ela gosta bastante de futebol. Durante a Copa foi Mas divertidíssimo. Fiquei bem brava, Não né? encontramos a informação se ela torcia para algum time ou não, porém É. já estamos tentando, né, trazer ela pro nosso lado, de ter ligação com o Abel. A gente faz que nem jogador de futebol, veste a camisa? Ah, se você quiser, bater fique à palma. vontade. Ah, não pode, né? Tem que vestir a camisa. Que maravilha, cara. Aí eu gosto de ver quando os meninos entram no time e vestem a camisa, né? Ah, é, quando chega, né? Coletiva de. Bem. Vamos fazer. Vamos É, pra vamos fazer apresentação, coletiva de coletiva de apresentação. imprensa. A Monja foi convocada. Ah, o Luiz já fez a apresentação de jogador aqui, já. Convocada pelo Abel. A Ó. Monja tá gorducha, mas cabe. Nada, pô. A Monja vai emagrecer, vocês vão ver. Bate, viu? Tá aí, ó. Ó, ficou bonito, ó. Rajada de Palmeiras. Monja, quando for aqui, ao ó. Allianz Parque já. Primeira pergunta aqui, ó. Rajada. Aqui, TV Palmeiras, Rudy Landucci, sou repórter aqui. Monja, haja vista que você veio pra, né, suprir a ausência do Gustavo Scarpa. Quem que vai bater escanteio agora? Você, o Rafael Veiga ou o Gabriel Menino? Muito bom. Acho que o Gabriel tá dessa turma aí. Mas eu queria responder a Bel, que perguntou é qual verdade, é o sentido verdade. da vida. Isso. Quais são os sentidos que nós podemos dar à nossa vida? Esse breve tempo entre o nascer, quando a gente sai, a gente chama nascer quando a gente sai do útero materno, né? E tem os primeiros anos de vida que nós não tomamos muito decisões por nós, mas que somos influenciados por aqueles que cuidam de nós, até que a gente começa a tomar decisões para a nossa vida e que a gente saiba tomar as decisões que nos levam para onde queremos ir, porque tem gente que se esforça muito na direção contrária do que quer ir. Então a gente tem que esclarecer o que queremos, que sentidos nós podemos dar a esta vida, que é breve, mas pode ser preciosa, maravilhosa e mágica, como esses momentos que a gente comentou, de quando tudo se encaixa e o gol acontece. Que a gente possa ter muitos gols na nossa vida, acessar esses gols, mas temos que saber em que direção está o gol. Aonde que está a trave? Não é jogar para o outro lado, né? Não é pra cima, né? Fica Não é a nem dica. para cima, lá no Verdão, lá em cima, né? Mas acertar. Isso, então a gente tem que ter objetivos, sim. Criar objetivos, e são de médio, curto e longo prazo. A gente não tem só um objetivo. Meu objetivo na vida é só este, não. A gente vai mudando de objetivo. Como a gente cresce quando é criança, quais eram nossos propósitos e objetivos? Quais são eles depois na adolescência, na idade adulta e na velhice? É gostoso que agora eu estou na velhice, estou com 76. É gostosinho, sabe? Mas está difícil emagrecer. É muito demais, né, cara? Mas Eu pensei que era só uma coisa, eu pensei que ele ia falar assim, aquele momento onde tudo se encaixa e vai e acontece o gol, e aí vem o VAR e anula, tá ligado? Mas Aí isso também é terrível, né? Não é horroroso quando isso acontece. É muito ruim, Monja, porque E a gente nem viu porque que não, eu tenho que. A gente nem viu porque que ele anulou, né? Pois é. Porque não Só parecia fica que estava sabendo impedido. depois. Aqueles jogos lá nos Emirados Árabes, foi medonho aquilo. Tinha a pontinha do dedinho do pé que estava ali e na anula, frente. é. Que é isso, gente? Só Mas é do isso. que você falou de caminho, né, de desafio, e o que fica também de aprendizado para as pessoas é que a gente precisa, além de
escolher o caminho e seguir o caminho, saber que esse caminho ele vai ter percalço, né? É isso. E aprender a lidar com esse percalço. Isso. Que nem sempre o percalço significa que é para você voltar para trás, Isso. né? É só, na verdade, algo para te fortalecer e te amadurecer ainda mais para você poder chegar no seu objetivo melhor preparado. Os obstáculos são para isso. Não são para nos parar nem fazer desistir, pelo contrário. Como é que a gente persiste, né? Como o Rony, o exemplo que foi dado aqui, né? Se eu quero fazer isso, eu vou fazer. Uma vez eu tinha ficado muito tempo sem nadar e eu nunca aprendi, quando nadava, a dar aquela voltinha no fundo da piscina. E já estava com mais de 50 anos, eu entrei num clubezinho lá para aprender, uma academia, e um dia minha professora faltou. E tinha um outro técnico, o que a senhora quer fazer? Eu falei, eu quero dar voltinha. Quero dar voltinha. Eu fiquei 1 hora até que eu consegui dar a voltinha. E o cara não acreditava, né? Porque eu não conseguia, o pé não batia na parede e não dava, e bebia água até não poder mais. Eu falei assim, mas enquanto eu não conseguia, eu não vou embora daqui. E eu acho que é isso na nossa vida que é importante. Quando a gente resolve fazer alguma coisa, a gente não desiste dela, se é uma coisa boa, se é uma coisa que é benéfica para você e para o mundo. E saber que é possível. O impossível, às vezes, só demora um pouco mais. Não, e é muito louco, cara, porque é aquele negócio, né? É a maneira como você interpreta uma derrota que vai definir o que você vai ser. E você pegar, a gente fala do Abel, mas a história do Palmeiras é riquíssima desde que o Palmeiras nasceu em 1914. Mas se você pega uma coisa que não é coincidência, mas nas grandes vitórias da história do Palmeiras, sempre tiveram grandes derrotas tempos antes. E aí foi a maneira como esse elenco, ou essa equipe na época, tal, enfim, direção, tudo, interpretou a derrota e daí pra frente fez disso um motivador para conseguir uma grande vitória. Você pegar o Abel, várias vezes aconteceu isso. O Abel, tudo bem, ele chega logo, ele vai ganhar Libertadores, mas assim, tiveram momentos ali que o Palmeiras não estava bem, o Abel soube interpretar. O Palmeiras ganha a segunda Libertadores, é eliminado com todo respeito pro CRB, que é um time de Série B e Série C, dentro do Allianz, onde você estava. O Palmeiras perdeu uns 400 gols, foi eliminado na Copa do Brasil. 35 vezes a bola. Só que aconteceu, o Abel pegou aquilo, o Abel, o elenco, todo mundo fortaleceu e ganhou a Libertadores em cima do Flamengo, que talvez seja a maior Libertador da história. Então, assim, é muito louco isso que você está falando. Aí. Que é exatamente isso. É isso aí, como é que a gente reconstrói a nossa história. Então não é só de vitórias, não, né? A gente tem vitórias e derrotas que são aquilo que nos estimula para o crescimento e não para a desistência. Nunca desistir, nunca desistir. Gente, já falamos muito. Não, é que é gostoso conversar com você, perdão. Não, eu justamente ia falar pro Rude, né? A gente chegando ao final desse nosso episódio especial do Palmeiras Cast, aqui o assunto flui de uma maneira tão natural, né, Rude? Sim. E a Monja, ela traz o ensinamento de uma forma tão simples e o entendimento fica mais fácil, né? Porque eu acho que até vai de encontro com aquilo que ela disse, que pessoas de diversas crenças, né, de diversas idades, pegam o conteúdo dela e conseguem extrair a mensagem que ela quer passar. Né? Vai muito dessa questão da forma como ela passa a mensagem de uma forma muito simples, muito objetiva e muito facilitada, né? Que mais pessoas no mundo, por favor, comecem a tentar transmitir as suas mensagens dessa forma. É isso aí. Possam apreciar a vida, né? Apreciar, gostar de viver e gostar das pessoas e do mundo à nossa volta. E aí a gente vai transformando, né? Vai cuidando com carinho, com respeito, com sabedoria. Que assim seja e continuem campeões. Yes. E agora a gente tem um recado de cada jogador do elenco. Brincadeira. Cada jogador. Vamos até amanhã aqui, né? E antes da gente ir embora, eu queria, Monja, se possível, que você desse 5 conselhos básicos para as pessoas que estão em casa, que gostariam, sei lá, de repente de diminuir a sua ansiedade, de ter menos crise nervosa. 5 coisas simples que elas podem fazer no dia a dia para canalizar isso. Vamos começar com respiração consciente. Basta sentar, pode ser numa cadeira como esta. Percebe que está sentado sobre os isquios, os ossos debaixo da bacia, né? Tem um alongamento da coluna vertebral e da cervical. Vai procurar o eixo de equilíbrio. Então, as orelhas ficam em linha com os ombros e o nariz com o umbigo. E a gente vai trabalhar a respiração consciente. Inspira pelas narinas e a inspiração, você não puxa o ar. Quando a gente pensa que se puxar o ar vem mais, vem menos, porque aperta o diafragma, né? Então, você deixa que o ar entre, a caixa torácica se expande e o ar entra. Aí vai soltar bem devagar pela boca, abrindo a glote, que é essa glândulazinha que tem aqui.
A expiração é ativa. Isso a gente pode fazer 1 ou 2 vezes e já entra no eixo. É mágico quase, né? Inspira. Me dando angústia porque eu faço errado. Não julgue. O que tem errado? Não tem certo e errado. Quero ver. Solta o ar pela boca. Eu tô intimidado agora. Não fique intimidado. Arzinho. É isso aí. É só isso. O nosso batimento cardíaco muda. É muito interessante isso. Então, a primeira coisa é observar a si mesmo. Seria o primeiro conselho. Observe a si mesmo. Observe os momentos que está com raiva, que está com alegria, que está com tristeza e reconheça que tudo isso é humano. Mas que você pode usar essa energia vital de forma que seja benéfica para o maior número de pessoas. Então, a autoobservação. Segundo, para de vez em quando e respira. Fica quietinho. Encontra um cantinho quietinho que é seu. O seu cantinho ali, que pode ser na piscina, pode ser olhando um horizonte, pode ser olhando para o céu, pode ser onde você estiver. Se a gente olhar em profundidade, a gente olha para essa mesa e vê uma floresta aqui, porque ela representa a madeira, né? E a madeira é uma floresta inteira. Então a gente olhar em mais profundidade para nós, para a vida, para o mundo. Paciência também é treinada. É como tudo mais, a gente treina a paciência. Observa como que você está ficando irritado, bravo, né? Eu fico bravo, por isso que eu entendo a Bel também. Eu perco a paciência com certa facilidade. E aí eu tenho que lembrar, volta. Mas uma vez que você encontrou o seu eixo de equilíbrio, é mais fácil voltar. Quem nunca encontrou esse eixo se perde, né? Aí volta. Ter momentos de contentamento com a existência. São palavras até de Buda que eu acho muito importante, que diz assim: quem conhece o contentamento é feliz, mesmo deitadinho no chão. Quem não conhece o contentamento é infeliz, mesmo num palácio celestial. Sentir prazer na vida, o contentamento com a existência. Não porque ganhou ou perdeu, mas porque estou vivo aqui, porque estou vivendo essa experiência, né? Outra coisa que Buda insistia muito é conhecer a satisfação. Tem gente que está sempre insatisfeita. A gente fala que minha mãe dizia que era saco sem fundo, né? Por mais que você dê, está vazio, quero mais, não. Tem um sentido de estou satisfeito, estou contente, estou bem. Sentir prazer na existência. Respeitar as pessoas como elas são. Não querer transformar o outro, mas que reconhecer essa pessoa se manifesta assim por causas e condições que foram assim. Mas quem sabe a nossa convivência faz com que ela se transforme. Mas você não é a palmatória do mundo. Palmatória você nem sabe o que é, né? Antigamente na escola tinha um pau que batia na mão das criancinhas. O meu avô me contava disso. Meu avô também me contava que tinha palmatória. Né? Hoje é proibido bater nas crianças. Mas a gente não precisa bater nelas, né? Mas apontar o caminho, né? Apontar esse caminho. Respeito à vida na sua pluralidade. Tanto que tinha a expressão que era dar a mão à palmatória, né? É isso aí. Que é dar a mão para tomar. A gente tinha que pegar. Eu não, meu avô contava, né? Tinha que pegar o bastão no qual batia, levar para o pai e dizer, pode bater. Meu amigo. Mas, enfim, era um reconhecimento das suas faltas. E se nós temos faltas e erros, nós nos arrependemos e corrigimos. Aí é importante. Não é errando que se aprende, essa frase é errada. É corrigindo o erro que se aprende. Primeiro eu reconheço o erro, reconheço a falta e reconheço a minha responsabilidade também nesse episódio. E como é que eu mudo? Porque eu quero que os outros mudem, né? Mas se eu não mudar, o todo também não vai mudar. Então é um compromisso. Não é fácil. Nós temos hábitos muito antigos, muito arraigados em nós. Eu vou mudar. Não é assim. Vai demorar. É que nem tiro ao alvo, é que nem o menino, o Rony com a bicicleta. Com a bicicleta, Não dá certo, mas se eu não desisto, eu consigo. Então é diligência, manter-se firme em seus propósitos, não desistir de você. Eu gosto muito quando alunos meus vêm dizer para mim, eles falam assim, monja, não desista de mim. Eu falei, eu nunca, mas e você? Você desiste de você? Você não acha que você consegue chegar lá? Consegue. Quais são os seus objetivos e propósitos, né? Então, a gente procurar traçar um pouquinho isso. Respirar conscientemente, comer bem,
sem excesso, que nem a monja, comer aquilo que é adequado para a sua idade, para a sua época, né? Fazer atividade física, eu faço agora toda manhã, mas eu faço o quê? Meia hora. Não é nada. Faz o quê? É uma mistura de pilates com um treinamento funcional, tem uns pezinhos. Legal. A minha professora quer que aumente o peso, eu falei, não vou aumentar nada. Por enquanto não. Mas eu não sou atleta, né? É só para ter saúde, né? Mas a gente tem que criar esse equilíbrio, né? Dormir bem é importante. Dormir. Olha isso, quando eu não tenho insônia é uma delícia. E pior que quando eu tenho insônia eu tento respirar, só que eu vou respirando assim. Acho que eu só cago mais meu sono. Só piora. Exato. Porque cada vez que você puxa o ar, o diafragma, ele quem conhece mais do que eu isso, né? Ele pressiona. Entra menos ar. Na hora que você deixa a caixa torácica se expande sozinha. E o ar entra. Aí quando você solta devagarzinho. Você controla a expiração, não a inspiração. Deixa acontecer. E uma coisa boa para insônia, sabe? Você dorme com alguém? Tem pessoa dormindo do seu lado? A minha namorada dorme no final de semana, mas enfim, às vezes sim, às vezes não. Bom, quando você tem alguém do seu lado, se essa pessoa dorme antes de você... Dorme muito, muito antes. Ah, que maravilha. Imite a respiração dela dormindo. Copie. Começa a respirar. Ela inspirou, você inspira junto. Ela expirou, você expira junto. Caraca. Você copiar a respiração de alguém dormindo leva você a dormir. Não é interessante isso? É interessante, eu não sabia dessa. Acontece. A não ser que a pessoa ronque, né? Aí você ronca você vai copiar junto. Mas é um pouquinho isso. Mas é verdade. Porque é um ritmo respiratório do dormir que é diferente do acordado. Então, em vez de ficar reclamando, não consigo dormir, vai rezar, vai meditar, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa com esse momento que você está acordado, em vez de eu tenho que dormir agora. Porque tudo que a gente fala, eu tenho que fazer, não dá certo. Não estou conseguindo dormir, que interessante. Estou estimulado. Vamos liberar a monja que a gente ia falar uma hora, daqui deixa a gente ficar, vai fazer uma rave do podcast aqui. Não, mas a gente agradece, né? De tá coração. Louco, eu sabia que ia ser maravilhoso. Aula, né? Agradeço vocês. Mano, meus parabéns. Que continuem assim. Vamos em frente. Em nome de Buda, de Deus, de todo mundo. Sim. E eu vou falar, quando o LC falou pra mim, o Luizinho falou, vai a monja, me deu uma alegria, cara. Eu falei... Sim. Pô, eu vou conhecer ela, poder conversar, trocar essa energia, essa experiência aí. Foi muito obrigado. De vez em quando é Luizinho, de vez em quando é Luizão, né? A gente chama de LC também. Gogó de Ouro. Jailson. Né? É isso aí. Com o primeiro ele falou assim, esse é o Luizão. Agora virou Luizinho. Luizinho, Depende do momento. Luizito. Depende do momento. Mas isso que é importante, tá vendo? A gente não é uma coisa só. Sim. Nós somos múltiplos e nos manifestamos no mundo de formas diferentes, em momentos diferentes. E ser capaz de se acolher, que é o abraço que a Bel me mandou. É um abraço de acolhida, né? Sim. Parabéns, gente. Agradeço muito estar aqui com vocês. Muito obrigado. A gente que agradece a sua gente. presença, que só engrandece o nosso Palmeiras Cast. Né? Pra mim, maravilhoso, Ruge, sem palavras, né? Muito legal, velho. Eu fico com a coisinha aqui. A gente tira já. E a gente aproveita também, antes de ir embora, para agradecer a Canon, líder mundial de soluções de produção audiovisual, patrocinadora do Palmeiras e que é nossa parceira aqui no Palmeiras Cast. Monja Cohen, muito obrigado mesmo, de coração, pela presença aqui. O Palmeiras Cast se encerra por aqui. Esperamos que para vocês também tenha sido uma aula importante, que vocês tirem muitos aprendizados das palavras da monja, porque valem pra vida, viu, gente? Não só pro futebol, mas valem pra vida. Todos tenham aí uma ótima semana. Fiquem bem. A gente volta no próximo episódio do Palmeiras Cast. Avante palestra. Olha! Estude na FAM com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra FAM.